Pessoal, eu fiz para vocês um processo detalhado do feedback em 5 etapas que nós vimos agora vindo do slide anterior para geração de resultados usando uma ferramenta que nós chamamos de SciPoc. O SciPoc é uma ferramenta que você pode mapear o processo para que as pessoas entendam não somente as etapas, mas o que entra e o que sai de cada etapa. Nós usamos muito essa ferramenta no mapeamento do processo em projetos Lean Six Sigma. Então eu utilizei, eu acho que vai ficar bastante didática para que você possa entender. E ela funciona basicamente assim. SciPoc significa S de Supplier, I de Input, P de Processo, O de Output e C de Customer. O que é processo? Processos são todas as etapas daquele processo que está se estudando. Então aqui nós temos as 5 etapas para um processo de feedback. A primeira é definição de metas anuais. O segundo é a primeira avaliação de progresso de metas anuais. A terceira etapa desse processo é a segunda avaliação de progresso de metas anuais. A quarta etapa é a avaliação anual de performance. E 5 é o plano de compensação. Então nessa coluna de Process você tem as etapas de processo. O que é o output? É a saída desse processo. A partir do momento que eu executo essa etapa, qual é a resultante? Ok? Então, por exemplo, definição de metas anuais. O que eu quero como saída dessa etapa? Metas definidas, competências definidas, clareza de como as competências serão aprendidas. Então, essa é a resultante. E o que é customer? É para quem vai essa resultante. Então, uma vez que eu tenho meta definida, competência definida e clareza, isso aqui vai para quem? Para os colaboradores, supervisores e gerentes. São os clientes que recebem essa saída. Agora, para que eu possa executar bem essa etapa, eu preciso de algumas entradas, eu preciso de algumas informações para que eu execute essa etapa. E é o que acontece nessa coluna de input. São as entradas. Então, para que eu tenha uma boa definição de metas anuais, eu tenho que ter objetivos estratégicos, entendidos pela empresa, entendidos e definidos pela empresa, a performance de entrega, qualidade, custo, acidentes e moral, que são as 5 dimensões da qualidade total do ano anterior, para que eu possa estabelecer melhorias em relação ao padrão que foi atingido do ano anterior. Saber quais são as competências que eu gostaria que a minha equipe tivesse para que pudesse ser estudada, para que pudesse ser trabalhada, para poder ser atingido essas metas com mais facilidade. Então essas são as entradas. E quem fornece essas entradas? São os suppliers, são os fornecedores. Então o gerente fornece essas informações, principalmente alinhamento estratégico. O supervisor ele avalia a performance do ano anterior em relação a essas 5 dimensões da qualidade total. E muitas vezes o operador ou alguém da equipe que não seja operador também participa como entrada, como algumas informações para definir a primeira etapa. E assim sucessivamente para cada etapa do processo. Então essa é uma ferramenta muito poderosa que dá um detalhamento etapa por etapa do que sai, para quem sai, do que entra e quem fornece essas informações. Chama-se SciPoc e é muito utilizado em projetos Lean Six Sigma. Nós vamos ter oportunidade de detalhar um pouquinho mais cada uma dessas etapas. A etapa número 2, número 3 e número 5, como eu já disse no slide anterior, são as 4 etapas do processo de feedback na qual a gente senta com a equipe e tem a oportunidade de conversar, fazendo com que a equipe realmente saiba como está sendo a sua avaliação de desempenho durante o ano.